Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bora Falar de Branding e Reputação. Eu sempre tive curiosidade sobre a entrada das marcas chinesas no nosso país, de carros elétricos que eu estou falando, né? Porque não estou falando de uma marca nem de duas, mas de várias marcas. A gente tem a oportunidade hoje no Bora Falar de Branding e Reputação de conversar com o Leandro Volkov, que é o gerente de comunicação da Omoda Jacob, que é uma das grandes marcas chinesas que desembarcaram no Brasil cheio de novidades, um portfólio cheio de carros bacana, misturando inovação, tecnologia e sustentabilidade. Então, em um minuto, a gente vai trazer para cá o Leandro Volkov, que é o gerente de comunicação, como eu disse, da Omoda Jacob, que atendeu ao nosso convite. Antes, eu só queria lembrar para você, se você curtiu o Bora, esse Bora, ou qualquer um dos outros 100 que nós já gravamos, clica aqui embaixo, dá o seu ok, o seu joinha. Nós não temos nenhum tipo de impulsionamento, acima de tudo, o Bora é um projeto acadêmico que visa trazer para o ambiente de discussão, de aprendizado, tudo o que circula em torno do ecossistema de gestão de marca. Então, a gente tem essa grande oportunidade hoje de entender os pilares, os diferenciais, a inovação, tecnologia aplicado à marca sobre a marca Omoda Jacob, tá bom? Então, em um minuto com vocês, o Leandro Volkov. Até já. Um abraço. Olá, pessoal. Voltando agora, em definitivo, ao vivo e a cores, com o Leandro Volkov, da Omoda Jacob. Ele é um conhecido de longa data, a gente estava aqui em off, aqui, lembrando aqui das primeiras passagens. E, acima de tudo, como ele disse, ele está dentro de um dos maiores desafios da vida dele. Ele vai falar sobre isso. Como eu disse no início, eu tenho uma curiosidade muito grande sobre essa entrada das marcas, dessas novas marcas de carro no Brasil. A Omoda Jacob, ele vai até explicar daqui a pouco, né, se é uma marca só, se são duas marcas. Tem se destacado no mercado com publicidade, vocês já devem ter visto, a Bruna Marquezine, entre outros, com uma variedade, um portfólio grande de carros. Então, a gente vai ter a oportunidade de conversar, entender um pouquinho mais, primeiro, dessa contextualização das marcas e submarcas, pilares da marca e tudo mais, tá? Então, Leandro, seja muito bem-vindo ao Bora Falar de Branding. É a primeira vez que a gente conversa com, vamos dizer, uma marca entrante, né? E tudo na vida, como fala Caetano, tem suas dores e suas delícias. Então, a gente vai querer explorar ao longo da nossa conversa um pouco sobre isso. A gente já vê aqui esse seu fundo de tela, que ele é impressionante, vai dar vontade de correr na concessionária e buscar um, né? Então, acho que a Sugiro. conversa vai ser bem, bem bacana. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dario, o prazer sempre é todo meu, até porque, como você disse, há uma longa data que a gente não se vê, não se fala, e eu aprecio muito o trabalho que vocês fazem na Caliber, você sabe disso, de tempos que a gente se falava. Do tempo que a gente se falou, você disse que eu tinha mais cabelo, não é verdade, eu já perdi cabelos há um bom tempo. Eles eram um pouco mais pretos, não eram tão brancos, mas eram poucos. E para mim é sempre um prazer. Olha só o tamanho da honra que você está me dando, de ser a primeira chinesa de tantos outros players vindo para esse mercado, revolucionando o mercado. São 14 novos players chineses chegando no Brasil. A gente ser o primeiro aqui a falar com vocês sobre isso. Prazer é todo nosso. Ok. Para de começar, meu caro, a gente sempre procura entender primeiro um pouco da bagagem, do histórico profissional da pessoa com quem a gente está conversando, né? Queria que você contasse de forma resumida para a gente assim, o que que você estudou, aonde você já até falou ainda há pouco aí de uma pessoa que a gente conhece em comum, que já fez passar, você teve passagem por outras empresas. Queria entender um pouquinho desse teu histórico acadêmico e profissional até você chegar na Omoda. Muito bom, muito bom. Olha, falar de nós é quase que falar sobre um livro inteiro, né? E está inacabado, né? Mas eu vou resumir bem. É, Primeiramente, falando de competência, eu acho que a curiosidade sempre foi algo que esteve na ponta das minhas provas como profissional, então, não à toa, optei por jornalismo, me formei em jornalismo pela Metodista, segui para uma carreira que se focou muito em uma especialização para negócios, então,
economia, finanças, um MBA executivo em administração de negócios, que ainda estou em formação, inclusive, e sempre trilhei muito pautado na comunicação corporativa, né, formando reputação de outras empresas grandes no mercado, agências de comunicação e também de publicidade. Passei por todas as experiências que um profissional talvez tenha ou pode viver dentro de uma esfera de comunicação, né? Nesses anos de carreira passei por eu comecei meu comecinho ali foi Braskem, por exemplo, né? Quando eu fui assistente, estagiário, assistente, ali foi uma das maiores escolas que eu tive, né? Uma empresa grande, uma empresa que está listada na bolsa, que tem seus ativos, assim, são enormes, é difícil de você mensurar o tamanho do aprendizado que eu tive naquele tempo. Eu estou falando de, olha só, em quase 20 anos atrás, né? Você se sente cada vez mais experiente mesmo nessa jornada. E depois eu sempre tive minha profissão pautada no segmento de mobilidade. Eu saí dali, comecei a ingressar em agências que cuidavam de contas e de clientes do setor automotivo, se não montadoras, fabricantes, mas autopartes, né? Fornecedores autopartes. Todo esse ciclo foi se intensificando dentro da própria bolha do setor automotivo até eu chegar na Toyota, e na Toyota eu tive meu grande projeto por quase 10 anos. Eu estive na Toyota trabalhando um ciclo de renovação, não só de projetos e line-up, né, de produtos, como até de uma revolução interna, com a chegada da própria Viviane Mansi, que você conhece muito bem, né, uma liderança que chegou ali para consolidar esse momento de transformação na indústria. E a gente viu ali, pela primeira vez, eu parei de falar em segmento da quatro rodas ou automotivo para o segmento da mobilidade, né? A gente falava muito de carro de quatro rodas, duas rodas. Ali a gente começou a coisificar tudo e falar de mobilidade. Sair do ponto A para o ponto B da melhor forma possível, de maneira eficiente e que fosse para todos. Democratização. Saindo dali, eu fui para tecnologia, fiquei 2 anos ali, praticamente foi uma escola, porque eu fui para uma concorrente da Uber, que é uma concorrente global da Uber, né? Trabalhei não só para o Brasil, como para mercados internacionais ali, já como gerente, por exemplo. E nesse tempo foi bastante precioso, porque eu comecei a olhar a mobilidade não só do olhar do fabricante do hardware, eu olhava pelo olhar do software, de quem usa, né? Porque Claro. se a gente está falando de democratizar a mobilidade, a gente precisa entender na ponta quem é que está usando e como está usando e como fazer melhor. Fiquei 2 anos nessa empresa, em Drive, e depois 2 anos ali gerenciando. Não existia nada quando eu cheguei na empresa, em termos de comunicação, em termos de estratégia, em termos de PR no Brasil, não existia nada. Eu tive que fazer tudo. Saí de lá depois de uma bagagem muito grande trabalhando globalmente, né, reportando tudo para a matriz que ficava fora do Brasil, claro. Eu fui convidado a entrar na Almodejay, que aí esse é um novo capítulo do qual a gente vai falar mais abertamente, né? Eu sabia, que eram 14 marcas, isso é impressionante. Na verdade, eu me lembro que saiu uma vez no Valor Econômico um infográfico com todas as marcas, e desde então eu fiquei impressionado. Sim, para quem está nos assistindo, eu conheço o Leandro desde a época da ida em Indaiatuba, na fábrica da Toyota, na época da Viviane Mansi. A gente perdeu um pouco o contato, mas estamos retomando agora, em cores fortes e trazendo, acima de tudo, esse olhar do futuro da mobilidade, como se apresenta no site deles. A Almoda, ela traz uma proposta bastante contemporânea, né? Não é o carro pelo carro, você mesmo falou sobre isso. Acima de tudo, é inovação, é design, é sustentabilidade, até onde eu entendi. Eu queria que você falasse duas coisas para a gente. Primeiro, que a gente já falou em off, só para voltar aqui. Omoda Jayco. Aí, se eu entro no site, eu vejo alguns carros com Omoda e um número, uma categoria, e outros carros com Jayco, número e categoria. Então, duas perguntas. São duas empresas que operam juntos, são submarcas, e quais são os pilares dessa marca ou dessas submarcas?
Perfeito. Vamos lá, né? O Moda Jayco, para começo de conversa, como que ela tem que se apresentar ao mundo? Ela é uma marca do grupo Sherry. Ela é uma marca internacional do grupo Sherry. E a coisa mais curiosa sobre isso é que ela é uma empresa formada na China, feita por chineses, mas o Moda Jayco não vende na China. Quando a Sherry montou o plano de globalização da sua marca, né, ela sendo a maior exportadora do grupo, o grupo Sherry, a maior exportadora da China há 23 anos na indústria chinesa, ela pensou, preciso fazer uma marca que tenha mais apelo global, que eu consiga entrar em mercados onde hoje as minhas marcas chinesas não alcançam. E aí a Almode Jayco nasceu. A Almode Jayco nasceu como uma marca só, então ela é o Almode Jayco, a bandeira é o Almode Jayco, como vocês podem ver aqui no próprio nome, mas ela tem as suas submarcas Omoda e Jayco, cada uma com sua proposta distinta, com seu apelo de design e apelo de especificação em produto para atingir públicos altamente distintos. Eu tenho uma complementariedade de oferta que une qualquer tipo de cliente. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. Eu estou falando de dois públicos, não estou falando de dois produtos especificamente. Eu consigo abraçar mais pessoas com o que eu estou oferecendo. Quando eu falo de Omoda, e eu tenho os seus produtos Omoda mais o número, que é o que forma o produto, como vocês veem aqui, tem o Jayco 7. Existe o Omoda 7. O Moda sempre vai para a linha do design urbano, crossover, uma coisa mais jovial, ligado a essa nova geração que está muito ávida por tecnologia. Então, os carros têm tecnologia embarcada que a gente não vê muito em carros nessa faixa de preço, né, que a gente pratica para os produtos Omoda. E do outro lado, você tem o Jayco, que tem um visual, uma pegada e ele pisa um pouco nesse território do off-road, mas ele não é um off-road escrito, né, um 4x4. Ele é um design off-road, ele é uma pegada off-road para aquela nova elite que busca o escapismo, né? Eu posso tanto transitar no ambiente urbano, mas posso também passar um fim de semana na fazenda, no sítio ou na estrada. Essa diferenciação ela é muito clara quando a gente entra nas lojas. Você vê de frente a fachada da loja, tá o Modo Jayco. É a bandeira da empresa que está ali. Você entra na loja, você percebe que do lado esquerdo estão todos os produtos Omoda, toda a comunicação de Omoda e somente Omoda. E do lado direito você tem todos os produtos Jayco com os diferenciais de Jayco e comunicação de Jayco. Eles dividem a loja, mas eles são da mesma marca. Eu acho que a loja é a forma mais escrita de você poder perceber como que funciona cada um deles, em termos de empresa, né? Pilares, os principais pilares, quando a gente fala de produto, alguns são similares, mas eles cada um tem a sua diferenciação. O design é um deles, tecnologia é uma coisa que a gente encontra nos carros, a gente pode falar isso mais para frente, que tipo de tecnologia, mas uma coisa que é muito forte dessa marca, especificamente falando, é que ela veio para dominar o território de NEVs, New Energy Vehicles, veículos de nova energia, sempre eletrificados, e principalmente não é só a eletrificação pela eletrificação, é como eu eletrifico ou como eu ofereço eletrificação no país onde eu estou entrando. É uma marca que está presente em 64 países e ela só tem 3 anos de existência. E com esses 3 anos de existência, ter alcançado tantos mercados rapidamente assim é porque, primeiro, essa premissa de ser global e essa premissa de ser eletrificado, mas de acordo com a operacionalização do país ou aquilo que o país busca, eu estou ouvindo o tempo todo o cliente, antes de entrar eu já sei exatamente que tipo de oferta eu ofereço ali, seja para o Brasil, seja para a Ásia, seja para a Europa, enfim. É basicamente ali onde a gente está apoiado em termos de pilares. Se você, eu vou falar aqui um instante para a câmera, se você perdeu, né, o que o Leandro falou nos últimos 5 minutos, eu recomendo você a dar um rewind, a voltar a velocidade padrão, não bota em 2x não, porque você perdeu já a essência do que ele está falando.
né? Então, resumindo aqui, é uma marca que tem 3 anos, formado por uma marca chinesa que não comercializa o Moda Jacob na China. Então, aí você já quebra um paradigma acima de tudo. Eles estão presentes nesses 3 anos de existência em 64 países, e você tem as submarcas, que ele acabou até falando depois e a própria agência reflete isso. Você tem de um lado o Moda, com tecnologia, com design mais jovial, e vou chutar aqui, é onde entra o comercial da Bruna Marquezine, porque fala diretamente com esse público, né? Arrisco aqui a Correto. dizer que deve ser isso, já vi ele balançando na cabeça. E o Jayco, acima de tudo, como ele disse, é um é aquele carro que você tem, que ele é um híbrido, não no sentido de usabilidade, mas no sentido de que Turismo. eu posso usar ele na cidade, mas ele cai bem também num campo, numa viagem, ou como a expressão que ele usou, num escapismo no final de semana com a família, por exemplo. E Correto. pilares de marca, voltando ao que ele falou, o design está presente, a tecnologia embarcada nos dois, e dentro de uma categoria. Eu não sei se existe essa categoria no Brasil dessa forma descrita, mas ele falou o NEV, o New Entry Energy, desculpa, é minha letra aqui, New Energy Vehicle, ou seja, um veículo de nova energia. Existe essa categoria no Brasil para outras marcas, sem falar da concorrência? Ou vocês criaram a categoria? Não, basicamente você vê as montadoras aplicando, né, NV dentro do seu portfólio de produto eletrificado. Não à toa você tem, por exemplo, a BVS, Associação Brasileira de Veículos Elétricos do Brasil, que hoje ela coloca os dados especificamente de emplacamento só de veículos eletrificados, né? Sejam eles híbridos, híbridos plug-in, elétricos. Ela está se tornando uma marca, né? NV está se tornando uma marca daqueles que estão buscando uma migração 100% de um novo tipo de portfólio de produto, né? Querida, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil, mas está dentro do nosso combinado aqui. É, Muito bom. Existia, eu acho que não existe mais, mas existia no Brasil uma percepção sobre fabricantes chineses. Eu não estou falando de carro, não, estou falando produtos em geral. Isso se modificou profundamente nos últimos anos, né? A China hoje produz, seja eletroeletrônicos, TVs, computadores e tudo mais, robôs, né, numa velocidade estonteante e com uma capacidade não de copiar, mas de inovar e de fazer melhor acima de tudo. Porém, entretanto, todavia, talvez existisse ainda no mercado uma desconfiança inicial de marca chinesa. E hoje não, porque vocês já estão estabelecidos no mercado e tudo mais. Existiu isso? E se existiu, como é que vocês quebraram isso? Quebraram no bom sentido, né, disso? Foram à frente. Muito legal sua pergunta, ô Dario, porque a gente enxerga uma revolução que ela é continuada no Brasil pós-pandemia, principalmente, com chegada de dois grandes players que hoje estão no mercado operando assim em larga escala, mas que dá o tom dessa nova mobilidade, né? É, se você me permite, eu queria até fazer um adendo sobre essa posição China versus mercado automotivo global. O que que Claro. acontecia anteriormente? A China, como indústria automotiva, indústria automobilística, montando, fazendo carro, projeto desde o zero, ela existe há menos de 30 anos no mundo. E a gente teve outras tentativas ou outros projetos que se iniciaram há um tempo atrás, há 10 anos atrás, mais ou menos, 15 anos atrás, de marcas operacionalizando no Brasil, não com grande sucesso. A Sherry é uma delas, que Aham. iniciou e que conseguiu abarcar sucesso porque fez a sua. Tiveram várias iniciativas em termos de projeto, mas também, principalmente, parcerias, joint ventures. O que se observou na indústria chinesa
nesse período foi uma necessidade de rever alguns conceitos e aprimorar a estratégia. Então, o mercado chinês se voltou para ele mesmo nesses últimos 15 anos, aprimorou principalmente aquilo que era inovação. O governo aportou muito em inovação tecnológica de verdade, real, na ponta, com subsídio. As empresas que estavam estabelecidas na China começaram a chamar joint ventures para poder aprender como o hardware funciona e como poderia se evoluir hardwares a partir de várias parcerias com marcas nacionais e globais. E depois de 10 anos, o resultado é o que a gente está vendo hoje. São empresas que são muito consolidadas na China, que hoje é o maior mercado automotivo global, que vende quase 30 milhões de veículos por ano. É o maior mercado, assim, disparado em todo o mundo. E com empresas que conseguem escalar tecnologia, projeto, produção de uma maneira que nenhum outro lugar do mundo consegue. Então, a velocidade chinesa que sempre existiu em algum momento, aquela transitoriedade que para eles é sem tempo e sem limite, eles aplicaram para a inovação tecnológica que eles têm hoje, que é enorme, né? Você sabe melhor do que todo mundo, quando um país investe em tecnologia e inovação, realmente ninguém segura o potencial. Aham. Eu acho que a indústria chinesa conseguiu provar isso para o mundo, não só propagandeando, né? Eles fizeram aquilo que a gente fala muito que reputação, mais do que falar é ouvir, né? Eles ouviram muito os mercados globais. Eles quiseram realmente, e até hoje eles são assim, o Dario. A gente lança um produto no Brasil, eles querem uma pesquisa para saber o quanto o consumidor está ou não satisfeito. E não adianta você falar, tá vendendo, tá bom. Ele precisa saber, detalhe por detalhe, o que o cliente está achando do carro. Ele quer saber se o cliente gostou daquele retrovisor que ele fez específico para o Brasil. Ele quer saber se a roda é bonita. Antes de lançar, eles fazem 100 pesquisas diferentes. Eu estou chutando aqui o número, mas é pesquisa atrás de pesquisa para entender o gosto do consumidor. E tá aí uma coisa que parece assim até trivial. Ah, pesquisa a gente pode fazer um monte, mas eles realmente são ávidos por ouvir a voz do cliente. Eles querem entender. Eles estão na China, lá do outro lado do mundo. Agora eles estão dormindo. É 2 horas da manhã lá. Amanhã alguém vai acordar e falar assim: você falou com aquele cliente, você entendeu realmente se ele sabe o que que é a nossa proposta? Ele realmente gostou do Jayco 7, ele gostou da roda, ele gostou da motorização, o carro é silencioso o suficiente para ele? Porque tudo isso, na velocidade do chinês, se precisar adaptar, ele adapta. Ele não precisa esperar um novo ciclo de projeto, ele faz rapidinho. Entendi. Eu não preciso esperar 3, 6 anos para um novo projeto, eu posso fazer em menos de um ano. Então, acho que eles ganharam muito oferecendo a velocidade. Eles mostraram que o carro, os produtos são realmente tecnológicos, mas acima de tudo, eles foram humildes o suficiente para dizer: eu preciso aprender com o cliente. E eles ouvem o cliente sempre. E aí eu fiquei pensando, seguindo aqui o nosso roteiro, né? Fiquei pensando numa coisa, né? Assim, você falou mais de uma vez, não é o produto pelo produto. O produto, se eu falar dos carros, seja o Modo ou o Jayco, como você disse, eles têm uma quantidade, não sei se é a melhor expressão, né? De tecnologia embarcada, o que é um diferencial. Como é que é o desafio de conseguir fazer o público, que não foi ainda a uma concessionária, fazer o público, seja na sua comunicação, no seu relacionamento que vocês fazem, levar essa tecnologia, essa percepção de tecnologia para o mercado. Não é uma coisa fácil. Se eu entrar na loja, na concessionária, desculpa, eu vou naturalmente ser positivamente impactado e vai ser maravilhoso, porque ela está ali. Mas na comunicação, vocês, de alguma maneira, a gente usa mais, sei lá, rede social, a gente tem, sei lá, um lab que a gente consegue fazer a pessoa entrar na cabine. Como vocês trouxeram a inovação para a comunicação? Essa é a pergunta central. Dario, eu cheguei no Modo Jayco há quase 2 anos, né? Em julho de 2024, eu ingressei na empresa topando um desafio que ele era o desafio da minha carreira. Não existia nada no Brasil, a marca ainda estava se instalando, chegando, e disse assim, ó, esse é o projeto.
Daqui 5 anos queremos ser uma das 10 maiores montadoras do Brasil em vendas. A gente quer ter fábrica, queremos ter isso, aquilo, um arcabouço de plano que era assim, gigantesco. Só que uma marca que nem sequer tinha lançado carros e estava montando a sua rede de concessionárias. O que que fez brilhar o olho de quem está aqui? E eu estou falando de mim mesmo, topar esse desafio. A gente está construindo do zero uma marca que tem a ambição de ser a número 5 globalmente daqui 5, 6 anos. Né? Isso eu estou falando de mundo. E no Brasil quer ser o top 10. Para fazer tudo isso acontecer, claro, não dava para fazer tudo da mesma forma como se eu estivesse numa empresa já instalada, com anos de reputação, com anos de marca consolidada. Então a gente teve que buscar inovação desde o início. Mas a gente usou um critério muito básico da reputação, que é a transparência na comunicação. A gente era transparente desde o início. A gente não tinha por que esconder que carro que viria. Não, eu não posso falar. A gente já falava. Eu ainda estou montando isso, eu estou montando a confiança do consumidor. Então, aí não tinha grande inovação, mas existia um modo de se fazer comunicação até um pouco diferente. Era 100% com transparência. Tudo que a gente fazia era com transparência. E a gente voltou muito nos primeiros meses, claro, uma empresa que ainda estava formando caixa, capital, esperando um capital a ser investido da China aqui no Brasil, para você começar a operacionalizar tudo, chamando o fornecedor. Imagina, uma marca que ainda está para chegar, como é que eu realmente convenço o concessionário a investir nessa marca e aportar nela para abrir uma loja lá no interior do Rio Grande do Sul? Eu preciso mostrar o plano, mas só o plano realmente favorece? Então, a forma até como eu me comuniquei com o mercado para chamar fornecedores e parceiros Hum? foi de uma maneira muito pessoal. Isso, para mim, de certa forma, era meio disruptivo e inovador, porque a gente estava acostumado com aquele sistema que já está pronto, né? Então, a gente teve Vem que ir atrás. encaixotado. Já vem encaixotadinho e só plug and play. Aqui não tinha isso, era bater na porta. A gente teve muitos almoços, muitos jantares, muitas conversas, reuniões, roda de conversa. E era assim, olho no olho, falando: a gente quer ser uma das maiores montadoras do Brasil e para isso a gente conta com vocês. Quando a gente leva isso para o universo do consumidor, o que a gente precisou buscar o tempo todo era fazer o nosso nome aparecer, estar na conversa. E é hoje ainda o lugar onde a gente está. A gente precisa estar na conversa. Para estar na conversa, muitas vezes o que a gente vem fazendo é hackear o sistema de conversas do social media. Tá todo mundo se direcionando na Copa do Mundo. Será que eu não posso olhar um outro lugar que também tem muita gente ali conversando, não só sobre futebol, mas sobre outros esportes? Eu posso estar nesse lugar. Será que eu não posso conversar com gente que fala menos de carro, mas gosta de tecnologia? Eu vou para a tecnologia. Enquanto está todo mundo povoando muito o sistema atual e habitual, que é, por exemplo, o automotivo, com 14 marcas chegando. Tem espaço para todos? Até tem, mas fica populoso, né? O ambiente de comunicação ele vira um volume, ele fica, de certa forma, no bom sentido, poluído. Eu estou brigando com outros grandes players. Meu nome aparece ali. Se eu colocar na busca carro híbrido, não vai aparecer só o meu. Carro híbrido que corre mais de 1.200 quilômetros com um tanque, vai aparecer o meu e outros mais. Então eu preciso saber direcionar as conversas de forma em que eu encontre esse lugar de hackeamento, que não é um hackeamento simplesmente oportunista. Eu realmente preciso gerar conversas, eu quero gerar conversas. E é a partir daí que a gente estrutura, como aconteceu, por exemplo, no Carnaval. A gente fez uma proposta para entrar no Carnaval, no Rio de Janeiro, que a priori parecia assim, uma grande vitrine para o produto. Mas quando foi chegando perto do Carnaval e a gente operacionalizando, executando a ação do Carnaval, a gente percebeu assim, cara, isso não é sobre vender produto. Porque eu tô falando com gente que tá lá curtindo o carnaval, curtindo a festa, né? Aquilo que o carnaval representa. Isso é sobre como eu me insiro no dia a dia desse meu potencial cliente ou das pessoas para falar sobre mobilidade. Entendi. E aí foi um ápice dessa grande ideia que a gente teve, que a primeira é estar nas conversas, e segundo, a gente precisa mostrar para o povo que, embora nós sejamos uma empresa de raiz chinesa, nosso solo, onde estamos sendo plantados e que vamos crescer, é brasileiro, é 100% brasileiro.
Essa empresa é feita por pessoas brasileiras. Os chineses também estão aqui, mas quem está olhando de frente e dando nome para a empresa em português são brasileiros. Quem está pensando no dia a dia de como construir e oferecer a melhor experiência de compra e propriedade são brasileiros. Então, esse nosso desafio, ele passa muito por mostrar que, sim, as empresas chinesas, elas são parte dessa revolução da mobilidade, elas chegaram no Brasil, mas elas falam português. Isso me leva a uma outra pergunta, né? Assim, a gente tem mais de 100 conversas gravadas no Bora, e muitas vezes eu escutei a expressão, né? Não, mas aí tem algumas coisas que a gente recebe da matriz e precisa tropicalizar, né? Precisa trazer para a linguagem local. Aconteceu isso também com vocês, ou ao contrário, façam vocês brasileiros do jeito que vocês entenderem? Lógico que não dá para desgarrar da marca global, mas como foi essa relação entre criador e criatura, matriz e Brasil? Falando pelo lado da comunicação, né? Quando eu cheguei, foi o bom de pegar do zero que eu consigo dizer exatamente o que aconteceu. Meu primeiro dia aqui, é, eram só os brasileiros na mesa, no escritório, não tinha nenhum chinês e a gente tinha reuniões semanais com a matriz na China para discutir próximos passos, o status do plano. E eu construí o plano de comunicação baseado em tudo aquilo de experiência que a gente já tinha de como fazer uma construção, né, de comunicação e reputação mesmo, dentro do guideline da marca. Não posso fugir do guideline, mas a forma de fazer tem que ser brasileiro. Eu diria para você, Odair, que eu não precisei nem tropicalizar a comunicação, digamos. Claro, eu tenho que pegar muitos dos comunicados das mensagens, traduzir, retraduzir, compilar, encontrar o lugar que melhor se adeque aos ouvidos do consumidor, ao que o consumidor espera. Mas a forma de fazer comunicação, a gente do zero partiu como se deve se fazer no Brasil. É claro É, que existe uma desculpa. tropicalização em termos de produto, normas, é, a marca, né, por ser uma marca global, ela precisa ser uniforme, em todo lugar que ela esteja, ela precisa se comunicar e se identificar da mesma forma. Mas na hora de traduzir ou dublar isso para o Brasil, foi 100% brasileiro. Você falou durante as suas respostas algumas vezes a palavra reputação, né? E para a gente isso diz muito, né? Aqui no nosso, bora falar de branding, reputação e na essência do que é a Calibre. E a reputação ela não é formada só ou principalmente pelo produto, ela é formada pela percepção da corporação. Quem é essa empresa que me vende um shampoo? Quem é essa empresa que me vende um computador, um carro e tudo mais? Eu quero entender Sim. desses padrões, desse código cultural, e aí eu consigo fazer uma avaliação maior. Vocês têm vários temas que são temas contemporâneos e caros para a sociedade, né? Você está falando de tecnologia, você está falando de eletrificação, você está falando de sustentabilidade, você está falando por outro lado, o anseio das pessoas de sair de um combustível fóssil e ter uma nova experiência. Como é que a gente mistura tudo isso num caldeirão e forma a reputação dessa empresa de 3 anos? Uma empresa de 3 anos, veja só, uma empresa de 3 anos que já está chegando ao seu 1 milhão de veículos vendidos no mundo. E aí eu posso fazer traçar aqui mais ou menos o plano de como ela se firmou no mundo para tentar trazer esse diagnóstico da reputação dela, por assim dizer. Primeiro, por ser global, ela não está presa numa cadeia que está fixada ou ancorada simplesmente na China. A China produz, né? Então, eu estou falando de uma cadeia que conversa com o mundo todo. Então, eu estou aberto a um diálogo que é com uma cadeia de suprimentos gigantesca e global. Segundo, é que, primeiro, e bem importante reafirmar, como uma empresa nova, a transparência está em todos os processos.
Eu não Perfeito. posso me fechar. Eu não posso ter segredos. Claro, tem as suas confidencialidades, né? Projetos são projetos, eles são caros, mas quando eu me comunico, eu não posso ter um teto de vidro assim tão rapidamente. Eu preciso ser transparente, eu preciso dizer o que está acontecendo. Então, foi uma marca que, desde o início, sempre primou em trazer tudo aquilo que ela estava fazendo de forma muito transparente. Olha, eu vou projetar aqui o meu crescimento, eu vou trazer esses produtos, eu vou fazer assim, a minha produção está aqui, eu quero produzir nesses mercados, esses mercados são importantes e estratégicos, eu posso ter problemas de suprimento aqui e ali, por isso eu vou trabalhar também para desenvolver uma cadeia local aqui, ali e acolá. E também vejo que ela conseguiu abraçar parceiros, né? Porque veja bem, eu estou vendendo para o mundo todo, mas em algum momento eu preciso produzir localmente em algum lugar. E ela conseguiu fazer isso não tentando desmantelar um processo de anos que já existe na indústria de outras empresas que estão localmente aqui. Então ela se liga também a outras empresas, ela se conecta com o setor automotivo, ela conversa com essa cadeia que já existe há muito tempo, até porque a gente é player novo, né? Estamos chegando agora. Então essa conversa com o setor não é uma tentativa de desbaratar o que já existe, é uma tentativa de dar as mãos e evoluirmos juntos. Então eu vejo, por exemplo, que ela negociou na Espanha a entrada dela, uma produção local, com uma fábrica que era da Nissan, lá em Barcelona. Ou seja, ela não está tentando tirar a Nissan da jogada, ela está tentando fazer uma cooperação. A fábrica está parada, tem como a gente negociar? Podemos conversar sobre isso? Então, em todo momento, ela consegue fazer essa entrada de maneira muito minuciosa nos países onde ela tem estratégia de comercialização, não entrando e tentando mover o segmento. Ela está tentando andar junto com o segmento, dar as mãos, né? Eu tenho a evolução e vocês têm a consistência. Vamos nos ajudar. E eu diria que no Brasil é a mesma coisa. No Brasil tem produção local? Ainda não, né? Ainda não. Esse é o próximo grande passo. É o nosso grande projeto, Claro, prioridade. É claro, prioridade. faz todo sentido pelo sucesso que vocês estão tendo. Meu cara, a gente está caminhando aqui para o final. Tenho duas perguntas. A primeira, acima de tudo, Por favor, assim, vamos olhar para frente. Como é que vai. você vê o setor automobilístico, sei lá, daqui? É difícil hoje fazer futurologia, né? Mas assim, 3 anos para frente, 5 anos para frente, pegando no nosso, não estou falando do carro, né? Talvez seja tipo o carro que a Embraer quer, ele sobe, o eVTOL, sei lá, algumas coisas assim. Para onde você acha que vai a construção de marca, de pilares do setor automobilístico para frente? Será cada vez mais a tecnologia? Será a personalização? Eu tenho um carro, ainda que da mesma marca, mas diferente do Leandro. O que que você acha, olhando para frente, assim, o que que você acha que é um guideline assim que todo mundo deveria seguir dentro desse segmento? Boa. Eu vou usar um pouco da experiência das próprias marcas chinesas no que aconteceu no território chinês. Há 10 anos atrás, quase 100% do setor automotivo da China era combustão e um percentual pequeno, 20, 30%, era eletrificado. Hoje, 2026, essa conta se inverteu. 60% é eletrificado, elétrico, plug-in, híbrido 100%, 40% combustão. Essa tendência da China, ela pode ser sim uma tendência também no mundo. Quando eu falo de tecnologia, a gente não está falando de um hábito de consumo do setor automotivo, é um hábito de consumo mundial. A tecnologia predomina sobre a escolha. Quanto mais tecnologia, quanto mais essa tecnologia facilita o dia a dia de alguém, ela tem preferência. E eles usam, e é engraçado que eles usam esse exemplo o tempo todo aqui, quando um chinês vem conversar com a gente sobre, ou algum executivo chinês vem conversar com a gente sobre construção. Em 2011 ou 2010,
os celulares eram 100% dominados por empresas de hardware, que pensavam hardware, como Nokia. Hoje a gente não sabe mais quem é a Nokia. Dessas 10 empresas de celulares, apenas uma era chinesa, há 10 anos, em 2010, 2011. Hoje, no ranking das 10, 8 são chinesas e duas são americanas ou de outra nacionalidade. O que nos leva a crer que a mesma coisa acontece no setor automotivo é simplesmente essa virada da revolução da eletrificação ou dos NEVs, que eles começam a fazer muito sentido para o consumidor no seguinte sentido: eu estou num país de extensão praticamente continental, eu viajo muito, eu ando muito, e eu tenho um carro que, por conta dele ser eletrificado, um híbrido plug-in, eu posso ir até um estado e voltar sem precisar abastecer. Ou aconteceu aqui com o Roger, nosso executivo, ele pegou um carro híbrido plug-in, o Jayco 7, que vocês estão vendo aí, ele pegou e abasteceu o carro no dia 15 de dezembro do ano passado, encheu o tanque e encheu o 100% da bateria. Ele rodou 3 meses sem abastecer de novo o carro. 3 meses inteiros. Claro que ele viajou menos, só dentro de São Paulo. Ele sai lá da Vila Mariana e vem aqui para o Morumbi, para perto da ponte do Morumbi, todos os dias. Sempre dentro do trânsito, o carro é muito mais eficiente. E ele carrega pelo menos 2 vezes na semana. Mas isso diz muito respeito de como a tecnologia ela dá a nova tendência do consumidor, que às vezes nem ele sabe que existe. Porque a gente ainda está tentando traduzir, Dario, e essa é a grande missão nossa aqui, é o que é eletrificação. Porque na cabeça de muito consumidor eu vou lá e coloco o carro na tomada. Tem carro que você não precisa colocar na tomada e ele é eletrificado. Ele vai te entregar autonomia, assim, excelente, acima de 800 quilômetros, sem precisar parar num posto. E a tendência não é que esses carros eles vão dominar de forma a desbaratar os convencionais de combustão interna. Eu acredito muito na convivência é, equivalente de todas as tecnologias. Isso é uma crença assim, muito forte na indústria e principalmente na empresa, em que hoje a gente está numa tendência em que o veículo de combustão ele ainda está aqui e os veículos eletrificados estão aqui. Esse é o mercado hoje. Aham. Não é que eles vão ultrapassar e esse vai diminuir. Eles vão se encontrar e vão conviver na mesma proporção em algum dia, Mas por um tempo principalmente por, específico, né? Por um tempo específico. Depois isso naturalmente pode acontecer. sim, pode acontecer. A gente não consegue ditar esse próximo passo, mas o que a gente pode prever é que eles vão conviver. Até porque hoje eu estou falando do quê? De um veículo que também leva a gasolina, né? O Jayco, ele tanto roda elétrico como roda com motor a combustão. No futuro próximo, ele é só combustão a gasolina, mas ele pode ser combustão flex, tanto gasolina como etanol. Então essas tecnologias elas mesmas vão evoluindo e trazendo possibilidades para o cliente. O que é a tendência para o futuro é que eu gosto muito dessa expressão. O consumidor continuará sendo o rei das suas próprias decisões. E Aham. quanto mais oferta, melhor para o consumidor. Ele vai olhar na prateleira e falar assim: eu quero um carro que me dê muito mais vivacidade, eu não quero esse negócio de comodidade, eu quero uma coisa mais potência, mais ronco do motor. A combustão tá ali. Tem gente que gosta e a gente não despreza. E tem gente que vai querer realmente optar por aquilo que dá uma longa jornada para ele sem abastecer. E vai ter ali também na prateleira. O que vai acontecer é que essas tecnologias existentes, elas vão ter outras escalas de tecnologia, mas elas vão Entendi. coexistir. Entendi. Leandro, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você, assim como no Boa. início a gente sempre faz essa pergunta, né, para entender a carreira que a pessoa fez, eu queria agora que você falasse, nosso público principal é quem está no MBA, seja começando, terminando, é uma faixa etária que vai mais ou menos de 30 a 45 anos, né, fora a Uhum. margem de erro, mas realmente é isso. É, Ótimo. como é que uma pessoa, se uma pessoa
escutou tudo isso, quer ser o Leandro, quer ter a oportunidade no futuro numa empresa automotiva. Que recomendação você dá para essa pessoa estar antenada, estar instrumentalizada para galgar voos superiores? Qual é a sua dica de ouro para quem está nos acompanhando? Dica de ouro, não sejam o Leandro, sejam melhores do que o Leandro. Essa eu acho que é a principal. Tem muito espaço para ser melhor do que eu, mas eu diria que, e eu uso muito isso como a principal arma para o setor onde a gente está hoje, relacionamentos. Construção de reputação passa muito por relacionamentos. Então, para fazer acontecer o que é o Modi é hoje, que ainda tem muito a crescer, a gente construiu todos os relacionamentos, abrindo portas, falando com quem deveria falar, falando até com pessoas que não necessariamente precisavam passar por isso, mas a gente precisou dar ouvidos a muita gente, falar com essas muitas pessoas, dar lugar e voz a essas muitas pessoas, e a gente continua fazendo isso ainda hoje. O relacionamento ele é a parte fundamental assim do meu dia a dia aqui, porque a gente tem, além de um setor automotivo, ele é pulsante, ele tem veículos, você tem governo, você tem entidades, todos esses somados assim, você olha a infinidade de possibilidades dentro da cadeira que você ocupa, mas você também olha o tamanho e extensão que a cadeia tem no Brasil. Ela é enorme e ela é muito profunda. Então não adianta a gente tomar decisões sem conhecer todas as pontas aqui. Tem o fornecedor de infraestrutura, tem o fornecedor de concessionária, tem a própria concessionária, que eles são importantíssimos no processo de Certeza. vitalização da marca. Você tem o seu público interno, nós somos aqui ainda nem 70 pessoas dentro da MotoJ, mas esse público, essas pessoas, elas são importantíssimas porque elas estão aqui muitas estão desde o início, colocando essas raízes no solo, elas estão trabalhando arduamente, né? Uma empresa praticamente startupeira, né? Que a gente fala aqui dentro. Então, tudo isso faz muito sentido quando você tem os ouvidos abertos, né? O coração, ouvidos abertos para ouvirem todas elas e fazendo. O Dario pode dar essa aula para nós aí sobre como construir relacionamentos. Relacionamento não é simplesmente só falar e ir lá dar um abraço e pagar um almoço, né? Ele é muito maior. Claro. É você ouvir, de fato ouvir, compreender e agir sobre aquilo que você ouviu, né? Então a gente está o tempo todo fazendo isso aqui. Entendi. Aguenta aí um instantinho, vou só fazer um encerramento. Eu quero conversar contigo então, Fica. depois que a gente gravar. Pessoal, com isso a gente terminou, mas bora falar de branding e reputação. A gente teve a oportunidade hoje de conversar com o Leandro Volkov, da Almoda Jekyll. Eu já ia falar líder, né? Porque eu escuto toda hora no rádio Almoda Jekyll líder, então fica aí o líder como o meu merchandising do momento. A gente teve a oportunidade de entender como essa marca se constrói, o histórico dela de 3 anos de extensão em 64 países, combinando nas suas submarcas uma um pouco mais jovial, um pouco mais com design e tecnologia, a outra mais carregada nas tintas de não ser um 4x4, mas ser um veículo que de alguma maneira remete à percepção de um 4x4, de você ter uma vida híbrida no sentido de cidade, campo, estrada, acima de tudo, ou escapismo, usando a expressão que o Leandro fez. E a gente teve a oportunidade de escutar também sobre a importância da construção de relacionamentos, da rede de concessionárias, que isso significa, é vital, eu imagino que seja vital para qualquer que seja montadora, porque é o ponta de lança, é onde lá na minha cidade, ainda que eu esteja no interior do interior, é lá que eu tomo a decisão de compra, é lá que eu tenho a experiência, é lá que eu faço um test drive e sou encantado. E desde o processo de comunicação, olhando o site, olhando as propagandas com a Bruna Marquezine. Espero que vocês tenham curtido, né? Essa é uma bela oportunidade de entender o olhar de uma marca entrante no país, de um segmento pulsante para a economia mundial e para a economia brasileira, dentro desse conceito do novo veículo, dos veículos de nova energia, ou NEV, que o Leandro falou. Então, se você curtiu, clica aqui embaixo, dá o seu joinha, a gente não tem nenhum tipo de impulsionamento. A ideia é ser um projeto acadêmico que a gente consiga trazer e debater tudo sobre o ecossistema de gestão de marca e de reputação.
Tá bom? Então, até a próxima. Um grande abraço. Tudo de bom. A gente se fala em breve. Um abraço.